Que Cristo seja sempre exaltado nas nossas vidas e em nossa igreja. Queridos, é muito bom estar com vocês nessa noite de domingo, tendo o compromisso de trazer a palavra do Senhor para os nossos corações. Nesta noite eu quero me propor falar de uma forma prática sobre família. Nós estamos no mês de maio que se coloca como o mês da família, está no nosso calendário da nossa igreja. Eu vi que vocês comemoraram na última quarta-feira com o jantar esse momento da família. Na congregação hoje pela manhã nós também falamos sobre a família e também comemoramos com o almoço. E eu fiquei pensando que é muito oportuno falar sobre família nos nossos dias. A minha proposta nesta noite é muito simples. Eu quero fazer uma síntese de forma prática sobre o que é casamento, a origem do casamento. Eu quero falar sobre a família no aspecto prático da nossa teologia calvinista e quero falar sobre os deveres do marido e os deveres da esposa. Eu me proponho que Deus fale profundamente aos nossos corações sobre isso. Eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias no texto de Gênesis, no capítulo 2 e o versículo 18, e também no texto da carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 5 e o versículo 21 ao 27. Esse é o texto de Gênesis muito conhecido. Certamente usado sempre nessas ocasiões, quando se fala de família, casamento, porque aqui está o início e a origem desse matrimônio, daquilo que Deus colocou para a vida do homem e da mulher. Depois nós vamos ao texto do apóstolo Paulo aos Efésios, o capítulo 5, versículo 21 a 27. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. O apóstolo Paulo escrevendo sua carta aos Efésios, no capítulo 5, a partir do 21 ao 27. O 21 nos diz: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, as mulheres sendo submissas aos próprios maridos como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Oremos ao Senhor, meus irmãos. Obrigado, Senhor, porque Tu nos recebe nesta noite na Tua presença. Obrigado porque estamos na Tua casa, diante do Senhor da glória, Deus poderoso, que nos formou por Tua palavra, que nos amou e tem nos amado, que deu Cristo por nossas vidas. Senhor nosso, poder do Evangelho que transforma o coração do homem. Obrigado porque temos a certeza de que o Senhor ouve as nossas orações
o Senhor ouve a nossa adoração e em Cristo nos abençoa com a Tua presença e com a Tua palavra. Pedimos que o Teu Santo Espírito, que habita em nós, nos derrame graça, trazendo a Tua palavra para ser guardada em cada coração, no meu coração, no coração de cada um que está aqui. Pedimos que o Senhor seja engrandecido através das famílias, dentro de cada lar, que possamos olhar para a Tua palavra, para toda a Tua palavra, e entender que a palavra do Senhor toda, ela é instrução para a vida, para o lar, para a família e para o casamento. Nos ajude, Senhor, a Te glorificar através das nossas famílias. Como nós conduzimos, como nós pensamos, agimos, que possamos colocar a Tua palavra como governo de toda a nossa vida. Isso não ausenta a família, a relação conjugal, o marido, a esposa e os filhos. Tem misericórdia, Senhor, dos nossos dias difíceis, turbulentos, momentos de crise. Nos ajuda a entender que a nossa visão do mundo é a visão que vem da Tua palavra para nossas vidas. E não permita, Senhor, que possamos nos conformar com este século, mas que possamos transformá-lo pela renovação da nossa mente, porque nós temos a mente de Cristo Jesus. Nos ajude, Senhor, no nome de Cristo. Amém. Amém. Meus irmãos, nos nossos dias não há nenhuma novidade que a família vive um intenso combate, um fogo intenso, um ataque contínuo sobre nós. Não vou afirmar que o presente século isso é alguma novidade, porque sempre aconteceram ataques sobre a família, casamento, matrimônio. Mas eu posso afirmar de forma categórica que nos nossos dias os ataques são mais fortes, são mais contínuos. Vivemos, na verdade, sob um fogo muito intenso na relação da família, do casal e no lar. Eu posso listar aqui algumas coisas, alguns itens que podem, então, nos mostrar como a família é atacada nos nossos dias, nesse presente século, no século XXI. Um dos pontos que eu posso levantar nesta noite, que também não é desconhecido nosso, é o alto índice do divórcio. O Brasil, ele alcançou, no ano de 2011, o índice mais alto de divórcio da sua história. 45%. Desde que foi estabelecido em lei o divórcio, em 2011, foi o número mais alto que se alcançou no Brasil nos últimos 30 anos. Isso é uma fragilidade para o casamento e para a família nos nossos dias. Uma outra informação é a questão do livre acesso da pornografia na internet, ou mesmo em revista, ou em outros meios de comunicações. É tão fácil você acessar um site de busca para você buscar informações sobre educação. É tão fácil, da mesma forma, você achar conteúdos impróprios, na mesma facilidade, na mesma velocidade, na mesma proporção. Isso tem afetado muito
casais, homens e mulheres, jovens, crianças. Um outro índice que eu posso trazer que afeta diretamente a família, o casamento, é a questão da sexualidade. Vivemos uma ditadura nos nossos dias como nunca vivido em nenhum tempo. Da consciência tranquila de que ter uma opção sexual pelo mesmo sexo, isso é bom, natural e tranquilo. Isso tem sido ensinado de várias formas. Nos filmes, novelas, reportagens, discursos abertos. E sofremos o impacto de que isso é simplesmente normal e aceitável. Se não fosse somente a questão da homossexualidade, agora nós enfrentamos um outro advento, a bissexualidade. Talvez esse seja mais fácil, porque assumir ser homossexual, gay ou lésbica é meio constrangedor nos nossos dias. Mas a bissexualidade não. Eu posso ser casado, ter minha esposa, os filhos e ter então um prazer com a outra pessoa. Isso é mais sorrateiro. Eu lembro de uma reportagem do ano passado que saiu num diário de Pernambuco, de uma garota aqui em Boa Viagem, nos seus 22 anos. Ela afirmando a sua bissexualidade, dizendo assim, para mim é muito confortável. Tem hora que eu quero estar com meninos, hora que eu estar com meninas. Meus irmãos, isso tem afetado de forma muito direta a família, os casais, os nossos filhos. Nós chegamos ao ponto de, neste presente século, estar discutindo a semântica do que é casamento e do que é família. Algo já estabelecido, formatado, construído há séculos. Desde que Deus criou Adão e lhe deu a sua auxiliadora, e eles geraram filhos. Chegamos ao ponto de discutir de forma semântica o que é família e o que é casamento. Tudo isso que eu trouxe aqui e outras coisas tem influenciado e tem trazido transtorno para dentro da família, para o casamento, para os relacionamentos e para os futuros casamentos. Nesta noite, eu quero apenas me propor a falar sobre família e casamento na perspectiva das Escrituras, da Palavra de Deus. Ainda que de forma breve, mas eu quero trazer a lucidez e a clareza da Palavra de Deus. Casamento, meus irmãos, não é uma mera convenção social, mas é uma instituição divina. No texto que nós acabamos de ler, de Gênesis 2:18, isso fica muito claro. Não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora idônea. No livro comum de oração do século XVI, era um livro usado na liturgia das igrejas anglicanas de sua época. E eles ali têm um tratado sobre matrimônio. Ele diz: o matrimônio é a união de um homem e de uma mulher, aos quais Deus juntou de acordo com sua palavra, com o consentimento de ambos, para dali por diante viverem juntos e passarem a sua vida em uma igual participação de todas as coisas que Deus lhe enviar, com o intuito de que produzam filhos no temor de Deus, de que evitem a impureza e de que, de acordo com o beneplácito de Deus, um ajude e console o outro. Isto é casamento. Isto é matrimônio. Nasce
na iniciativa que Deus é que propõe a união entre o homem e a mulher. Disse Deus, não é bom que o homem esteja só. Foi Deus que tomou esta iniciativa de unir o homem com sua mulher. Matrimônio não é uma simples relação qualquer, mas é uma união especial de seres criados à imagem de Deus. Lembre-se que na criação do homem, na formação do homem, Deus diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Quando eu proponho no meu coração casar com aquela pessoa que Deus me deu, eu estou dizendo que a minha união ela é especial porque eu estou casando com uma mulher que é a imagem e semelhança de Deus, e assim ela está casando com um homem que é a imagem e semelhança de Deus. Então não é uma união simples, é uma união toda especial, porque são duas pessoas à semelhança do próprio Deus. E isso deve trazer algumas virtudes no casamento. Quando o homem e a mulher, que são imagem e semelhança de Deus, se unem, deve refletir a imagem de Deus no seu casamento. Como fidelidade, lealdade, amor, comunicação, companheirismo. Porque o meu propósito sempre será a glória de Deus e a semelhança do seu Filho Jesus Cristo. Não se esqueçam de que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, no versículo 29, diz assim: Ele nos elegeu e nos predestinou para sermos conforme a imagem daquele que nos salvou, Cristo Jesus. No casamento, eu preciso continuar a buscar a ser semelhante ao Filho de Deus. O marido e a esposa. E quando os filhos chegarem, também. Queridos, não perca nunca a ideia de que Deus está redimindo o seu povo através de Cristo. E no casamento, Deus também continua a sua obra de redenção. No coração do esposo, no coração da esposa e no coração do filho. A origem do casamento fica fácil. Agora, colocar. Se eu digo então que casamento foi Deus que propôs esta união, então fica claro que Deus é o arquiteto da família. Em toda a sua criação, diz o texto de Gênesis, no capítulo 1, até o versículo 31, exatamente no 31, depois de Deus ter criado todas as coisas, diz o texto que Deus viu que tudo o que fizera, e ele disse, eis que era muito bom. Na sequência, nós temos a narrativa da criação e da formação do homem no capítulo 2. E nós chegamos exatamente no texto que nós lemos na abertura desta palavra. Disse Deus, não é bom. O que não é bom? Que o homem esteja só. E qual foi a ação de Deus quando ele entende que o homem não é bom? Fazer uma auxiliadora que lhe seja idônea. Agora preste atenção numa coisa aqui nesse texto. Em toda a criação, na formação do homem, Deus criou o homem em tempo nenhum, em momento nenhum. Este homem, criado por Deus, lhe pediu uma esposa. Este homem não reclamou de nenhuma solidão. Mas viu Deus que este homem precisava de um complemento. Que a criação não preencheria esse vazio e o seu complemento. Mas somente uma mulher poderia completar este homem.
nenhum animal, nenhuma árvore, nenhum outro ato criativo de Deus poderia preencher o coração do homem se não fosse uma mulher. E viu Deus, e propôs Deus, e criou Deus uma mulher, e lhe colocou como auxiliadora. Isso é belíssimo, meus irmãos. Isso é profundo e deve trazer alegria e regozijo em nossas almas. Porque foi Deus que Deus deixa claro aqui o seu propósito para os homens, família. O propósito divino de Deus para o homem, para a mulher, é a formação de sua família. E ele faz isso em Gênesis, no início da criação de todas as coisas. Falando, então, do nosso primeiro ponto, família, eu gostaria de trazer um exemplo de um calvinismo muito prático, vivenciado nos séculos XVI e XVII, por muitas famílias. E eu não poderia deixar de citar aqui, nesse período do século XVI e XVII, as famílias puritanas que viveram nesse período. Esses homens como Richard Baxter, Jonathan Edwards, George Whitefield, Spurgeon, foram homens que entenderam e que falaram sobre o casamento de forma belíssima, exuberante e prática. E bíblico. Eis a declaração do Richard Baxter. Uma família santa é lugar de conforto. Uma igreja de Deus. Oh, que Deus estimule o coração das pessoas a fazerem de suas famílias pequenas igrejas. Nós precisamos disso, meus irmãos. Nos nossos dias, isso aqui é urgente. Um outro chamado Henry Smith, antes de qualquer outra vocação, isso é para os homens, antes de qualquer outra vocação, o homem foi chamado para ser um marido. Primeiramente, o homem tem de escolher o seu amor. Depois ele tem que amar a sua escolha. O marido e a mulher são companheiros como os dois remos em um barco. Esse é o propósito de Deus para a família e o casamento. Eu ainda tenho um outro personagem chamado John Dername. Ele diz para as esposas: Deus, aquele que instituiu o casamento, me escolheu como esposa, não para ser serva do seu marido, e sim a sua auxiliadora, conselheira e consoladora. Essa era a visão desses homens do século XVI e XVII acerca da família e do matrimônio, aplicando toda a teologia calvinista, toda a palavra de Deus no relacionamento conjugal, na família e no lar. A Bíblia nos mostra que devemos glorificar a Deus, criando nossos filhos para Ele e tendo a visão do bem-estar da sociedade, da igreja e da família. Quando eu me proponho criar meus filhos na piedade do Senhor, no temor do Senhor, na instrução do Senhor, eu estou criando um filho que será uma bênção, não só na família, mas na igreja e na sociedade. Isaac Ambrose, ele diz assim uma coisa para os pais. Os pais têm a tarefa de erigir e estabelecer um reino glorioso de Cristo em seu lar. Eu quero fazer aqui algumas aplicações ainda mais práticas para a minha vida, para a vida de vocês e daqueles que ainda vão constituir família e matrimônio. Jonathan Edwards diz: toda a família cristã deve ser como se fosse uma pequena igreja consagrada a Cristo e completamente influenciada e regida por suas regras. E educação familiar e a ordem são alguns dos principais meios de graça.
Observe que esses homens, eles sempre retomam o tema de que o meu lar, de que a minha família deve ser um lugar de adoração, onde Deus é servido, onde Deus é amado, onde Deus é ensinado e onde a vontade de Deus é vivida. Na família. Começa na família. Começa no lar. É no lar, meus irmãos, que o marido demonstra que ama a sua esposa quando lidera com sabedoria e temor a Deus, a ponto de entregar a sua vida por ela. É no lar que a esposa demonstra que ama o seu esposo quando ela é auxiliadora, conselheira e sábia. É no lar que os pais demonstram que amam os filhos quando criam os filhos no temor e na disciplina do Senhor. É no lar que os filhos demonstram que amam seus pais quando honram e obedecem no Senhor. Este é o princípio estabelecido pelo apóstolo Paulo em Efésios capítulo 5, a partir do versículo 21. Meus irmãos, prestem atenção numa coisa. O texto que nós iniciamos a leitura de Efésios 5, 21 diz que tudo era feito no temor ao Senhor, porque este é o princípio que rege a minha vida e a sua vida. Tudo que eu faço em Cristo, porque Cristo é o Senhor da igreja, Cristo é o cabeça da igreja. Se o marido deve ser pastor da sua casa, sacerdote do seu lar, líder da sua casa, ele deve fazer isso no temor ao Senhor. Se a mulher tem que ser submissa ao seu marido, sendo auxiliadora, conselheira, ela faz isso no temor a Deus. Ela faz isso no Senhor. Enquanto aos pais que devem ensinar os seus filhos, doutrinar os seus filhos, ensinar os seus filhos o temor e a lei do Senhor, eles fazem isso também em Cristo. E os filhos honram os pais e obedecem aos seus pais também em Cristo. Este é o princípio unificador. Cristo, Senhor de todos nós. Senhor da igreja. Cabeça da igreja. Senhor da minha família. Senhor da sua família. Cabeça dos nossos lares. Mas eu quero falar uma coisa nesta noite, ainda aplicando algumas coisas. Nós ouvimos sempre em alguns momentos que a igreja de Cristo precisa de um avivamento. Eu concordo com vocês. Nos nossos dias, um avivamento ele é necessário por demais. Nós precisamos inflamar o coração e a alma diante do Senhor. Mas eu quero trazer uma regra para o meu coração e para o seu coração. Se eu quero ver a minha família avivada no Senhor, e consequentemente a igreja de Cristo avivada, o prenúncio desse avivamento deve começar pela restauração do culto doméstico. Nós esquecemos este meio salvador de graça em nossas famílias. Não mais praticamos o culto doméstico. Não mais ensinamos nossos filhos quem é Deus, a amar o Senhor, a cultuar. Meu irmão e minha irmã, igreja de Cristo, entenda uma coisa. O relacionamento com Deus começa no meu lar, na minha casa. E eu manifesto isso em conjunto na igreja. Se eu quero que meu filho seja avivado, eu preciso restaurar e estabelecer o culto doméstico. Talvez você diga assim para mim: pastor, eu fiz isso todo o tempo com os meus filhos e hoje eles se desviaram. Eu quero dizer uma coisa para você. Ele pode ter se desviado, mas a palavra do Senhor está gravada no seu coração. E ele vai conviver
até o dia que ele volte para Cristo, com a consciência sendo acusada de que Deus é Senhor da vida dele. Porque ele aprendeu isso em casa, no ensino dos pais e na vivência dos pais, amando a Deus e servindo ao Senhor. O que eu sou em casa, o que a família é em casa, reflete-se na igreja e na sociedade. Se eu não me preparo em casa para servir a Deus, se eu não guardo o meu coração em casa para buscar o Senhor, eu não vou fazer isso no culto. Porque aqui eu preciso manifestar aquilo que eu tenho vivido no particular com o meu Deus e com o meu Senhor. Queridos irmãos, o culto doméstico é um prenúncio para um avivamento em nossas vidas, em nossas famílias e em nossas igrejas. Joel Bick, no seu livro Para a Glória de Deus, ele diz isso que eu acabei de falar para vocês. Conforme as coisas são em casa, assim serão na igreja e na sociedade. Meu segundo ponto desta noite é falar também de forma breve sobre os deveres do marido. E vou concluir com os deveres da esposa. Além de amar a esposa e cumprir os seus deveres conjugais mútuos, o marido não deve dominar a sua mulher de forma tirânica, e sim tratá-la como alguém que lhe é igual, estimando-a, respeitando-a e procurando agradá-la. O marido deve esforçar-se para liderar espiritualmente a sua mulher, tendo em vista o seu aprimoramento, encarregando-se de que ambos adorassem a Deus. Eu quero dizer uma coisa para os homens, aos casados e que vão casar. A liderança espiritual e o pastoreio da sua casa é sua. Você é o pastor da sua casa. Você é o líder da sua casa. Você é o sacerdote do seu lar. Você deve pastorear o coração da esposa, o coração do seu filho. Se você não consegue fazer isso, peça graça ao Senhor, clame ao Senhor, porque Ele lhe concederá essa graça. E que ambos, juntos, adorem ao Senhor em casa. George Whitefield disse: um homem deve olhar para si mesmo como o dever de agir em 3 capacidades. Como um profeta para instruir, como um sacerdote para orar pela família e com a família, tal como um rei para governar, dirigir e fornecer para eles. Esse é o nosso dever. As mulheres, as esposas, além de mostrar respeito, submissão ao marido, também cumprir os deveres conjugais mútuos, a mulher tem inúmeras responsabilidades singulares, como ser auxiliadora do seu marido. Mas eu quero ilustrar, eu quero aplicar este ensino das mulheres, pedindo que vocês abram suas Bíblias em um livro de Provérbios, no capítulo 31, os versículos de 10 a 31. Provérbios 31, de 10 a 31. Fala do louvor da mulher virtuosa. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela. E não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Busca lã em linho e de bom grado trabalha com as mãos. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão. E ainda à noite já se levanta e dá mantimentos à sua casa e as tarefas às suas servas.
examina sua propriedade, examina uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Ela percebe que o seu ganho é bom. A sua lâmpada não se apaga de noite. Estende a mão ao fuso, mão que pega na roca, abre a mão ao aflito e ainda estende ao necessitado. No tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciãos da terra. Ela faz roupa de linho fino e vende-as, e dá cintas aos mercadores. A força e a dignidade são seus vestidos, e quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Atende ao bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Levanta-se, seus filhos lhe chamam de tosa. Seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Enganosa é a graça, e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dá-lhe do fruto das suas mãos, e de público a louvarão as suas obras. Eu reconheço que há uma tarefa muito grande na vida das mulheres. Mas eu tenho uma certeza no coração. Quando o homem assume o seu papel de ser líder e a mulher de ser auxiliadora, Deus é glorificado. E a paz preenche os corações. Queridos, eu quero dizer uma coisa para vocês. Essa foi minha proposta nesta noite. Foi demonstrar como os calvinistas colocaram toda a vida sob o governo das Escrituras. A Bíblia sempre foi um manual de instrução quanto ao propósito, procedimento, princípio e prática do casamento. Eles entenderam o Salmo 128, que diz que o homem que teme ao Senhor, este será abençoado. E tua esposa, no interior da tua casa, será como uma videira frutífera. Teus filhos, como um rebento da oliveira, à roda da tua casa. Vivendo assim, Deus será glorificado através de nossas famílias. E acharemos gozo e paz na presença do Senhor. Minha oração é que possamos guardar assim as nossas famílias. O mundo é castigante, é cruel. O mundo está atacando demais, com conceitos, virtudes que não condizem com o bom andamento do servo do Senhor. Eu quero pedir, esta tem sido a minha oração na igreja e pela igreja, que possamos olhar para a palavra de Deus, para tudo em nossas vidas. Que possamos olhar a palavra de Deus para os nossos procedimentos, para os nossos princípios, para nossas práticas. E que Deus guarde e restaure as famílias, os casamentos. Que Deus possa avivar a sua obra no nosso meio, através da nossa dedicação ao Senhor. Eu quero só finalizar com o salmista, no Salmo 19, no versículo 7. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Queridos, pensam numa coisa aqui. Não há nada que esteja arruinado que Deus não possa restaurar. Porque aqueles que se colocam na palavra de Deus, aqueles que se colocam diante do Senhor e buscam o Senhor, é promessa do próprio Deus que a lei do Senhor, que a palavra do Senhor é perfeita e ela restaura tudo que precisa ser restaurado. A palavra do Senhor é perfeita em restaurar a alma. Se você precisa restaurar o seu coração ferido e amargurado,
se o filho precisa, se o marido precisa, se a esposa precisa, se derrame diante do Senhor e na sua palavra. Porque a lei do Senhor vai restaurar o seu coração. A lei do Senhor vai restaurar a sua família. Porque Deus é bom. Amém. Vamos orar ao Senhor. Feche seus olhos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Obrigado pelo teu amor manifestado e revelado em Cristo Jesus. Obrigado pela dádiva de sermos teus filhos, tuas filhas, criados à tua imagem, à tua semelhança. Obrigado, Senhor, pela esposa, obrigado pelo esposo, obrigado pelos filhos, obrigado pelas famílias. Meu Deus, nós sofremos alguns danos, porque nós temos nos afastado do propósito do Senhor para a família, para o casamento. Senhor, dá-nos nesta noite a graça da oportunidade de refazermos aquilo que deixamos, ou mesmo iniciar aquilo que nunca fizemos. Nós confiamos na tua graça, nós confiamos nas tuas misericórdias, nós sabemos que tu és Deus perdoador, e nesta noite nós clamamos ao Senhor: tem piedade de nós, compadece de nós, Senhor. Compadece, Senhor, das nossas famílias, da igreja, do teu corpo, das famílias que estão fora da igreja. Tem misericórdia dessa sociedade pervertida e invertida. Nos dá, Senhor, a graça de como, sendo filhos do Senhor, nos posicionarmos diante do mundo e da sociedade, de dizer: nós cremos na família, nós cremos no casamento, porque o Senhor originou e o Senhor é o arquiteto. Eu rogo, Senhor, pelas famílias que estão aqui nesta noite. Eu oro pelo coração do marido, pelo coração da esposa e pelo coração dos filhos. E clamo ao Senhor a tua intervenção e graça, a tua restauração, o teu avivamento. E peço que o Senhor traga e restaure a alegria da salvação nas nossas vidas. Meu Deus, aqueles que precisam ser tratados pela tua palavra e pelo Senhor, meu Deus, faça isso, porque cremos que a palavra do Senhor é poderosa e restaura a alma. Nos ajude, Senhor, nas nossas fraquezas, nos auxilie, que o teu Santo Espírito esteja perto de nós, nos conduzindo, nos consolando e nos lembrando de toda a tua palavra. Obrigado, Senhor. Fica conosco em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, irmãos.